pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Cartão de Benefícios, o cartão Zepone Melo Saúde, o melhor cartão de benefícios de Bitinga e região, hoje com uma entrevista muito especial. Fala aí, Tamara. É isso aí, hoje nós trazemos para você na entrevista a doutora Marina, nossa bucomaxilofacial, é isso, Marina? Esse nome mesmo? Isso mesmo. Parceira do nosso cartão. Parceira do cartão Zepone Melo, né? Nós vamos contar e apresentar um pouquinho, Marina, da sua trajetória, da sua expertise e o que o nosso beneficiário tem de vantagens aí por ter você como nossa parceira. Seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. Obrigada. Conta um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência aí pra gente. Bom, falar um pouquinho da minha formação, né? Porque nem todo mundo conhece essa especialidade. Na verdade, assim, muita gente ainda fica perguntando, né? Acha que é médico, né? Acha que é médico e fica perguntando, nossa, mas é buco o quê, né? Não entende direito. Bom, então, para começar, eu sou cirurgiã dentista. Eu fiz graduação em odontologia na USP, em Bauru, junto com as meninas. É por isso que ela tá aqui, porque isso. obrigada. Depois da graduação, então, eu fiz a prática profissionalizante em cirurgia, 2 anos, também lá na USP. Fui para o mestrado na parte de cirurgia e traumatologia, bucomaxilofacial. E entre o mestrado e o doutorado, eu fiz a especialização em Campinas, na São Leopoldo Mandic. Então, a especialização é em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então, a gente que tem essa especialidade, a gente atua tanto na parte de trauma, de face, quanto na parte de cirurgia oral menor, né? Isso Lesões. é importante falar, né? Porque o pessoal acha que Isso. só o mestrado, o doutorado, você já se torna um bucomaxilo em si, não. mas não Nossa, ainda mais nessa especialidade, não tem nem pelo como. contrário, você vê que você fez mestrado, doutorado e a especialidade, né? Então, isso é Isso. muito importante também, porque às vezes o paciente procura um especialista e nem sempre aquele profissional fez a especialidade, né, Marina? Exatamente, Até é bom a gente falar o que você ia falar, né? Quais cirurgias que faz, tal. Então, essa área é uma área bem ampla, na verdade, que engloba todos os tipos de cirurgia da face, né? A gente pensa no trauma da face primeiro, né? Que são cirurgias ósseas, não cirurgias de tecido mole, geralmente. Então, até a gente pode trabalhar com tecido mole quando tem um envolvimento de uma lesão ou, por exemplo, de uma fratura de face que a gente tem que rodar um retalho e tudo mais. Mas você só entra, por exemplo, o cara sofreu um acidente de moto. Aí lá vocês estão na grade do hospital, porque é tudo em hospital. Aí o buco só entra se tiver trauma de osso. Pode também fazer a parte de tecido mole, né? Então, fazer a sutura, reposicionar tecido. Mas, geralmente, quando a gente pensa numa coisa um pouco mais refinada, mais estética, daí já entra um pouquinho na área da plástica. Aí foge um pouquinho da nossa alçada, porque a gente não tem tanto conhecimento em relação a esse refinamento estético da face. Mas, para o trauma de face, geralmente, quando a gente tem que delimitar para a gente saber qual é a área de cada profissional, então, a gente pensa do osso hioide até a parte de calota craniana, né? Então, a calota craniana também é uma área que o bucomaxilo atua. Geralmente, a parte externa, né? Quando a gente pensa em parte interna, aí já é o neurocirurgião. Já é mais profundo. Isso. Né? Além das fraturas de face, de trauma de face, a gente tem as lesões, né? Lesões benignas. Então, cistos, tumores benignos. As exodontias, geralmente as exodontias mais complexas, né? E a cirurgia ortognática, por exemplo, que é uma das cirurgias que todo bucomaxilo gosta, né? É então, que vocês mais... E também todo paciente relaciona o bucomaxilo com a cirurgia ortognática. Mas isso é importante, o bucomaxilo não é só para ortognática, ó. Lesão de, por exemplo, tumores, às né? vezes uma biópsia, né? Nessa que região. Fazer, né? Biópsia, alguma coisa. Tratamento de tumores benignos, tanto os cistos, por exemplo, né? Cistos ósseos, né? Que estão relacionados à parte de maxila, de mandíbula. As pessoas, às vezes, não têm nem conhecimento. E procura o profissional errado, né? Procura o profissional errado. E ele está relacionado, às vezes, à origem dentária, né? Na maioria das vezes, quando está nessa região. Então, é o bucomaxilo que tem atuação nessa área. E a cirurgia ortognática é, assim, as meninas... Como fala? Queridinha, né? A desejada. A desejada da nossa profissão. E eu acho que nem todos os pacientes também conhecem a fundo a cirurgia ortognática. Vamos falar um pouquinho o que é uma cirurgia ortognática. Tem gente que acha que é só uma coisa, né? Só mexer o queixo pra trás e pra frente, mas na verdade envolve a face mais, toda né? também, né? Nessa região de perfil, maxila.
E você sabe, né, Bianca, como orto, como é difícil as pessoas conhecerem a cirurgia ortognática. Nossa, você falou, eles nem sabem o que é, eles já estão falando, não quero fazer, mas nem sabem qual que é o objetivo dela. Principal. Exatamente. E é difícil até os profissionais dentistas indicarem. Ou médicos indicarem essa cirurgia. Não sabem também a indicação, né? É difícil saber a indicação e às vezes tem um certo receio em indicar. Porque falar, não, é uma cirurgia muito grande, muito traumática, né? Nem vou indicar para esse paciente. E além disso, esse paciente não tem plano, é uma cirurgia muito cara. Mas hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia a gente sabe que é uma cirurgia muito mais acessível, que é uma cirurgia que a gente consegue fazer em cidades menores. Tem mais tecnologia hoje em dia. Exato, Antes, essa cirurgia era feita em centros maiores, né? Em hospitais maiores, hospitais de referência, com equipes maiores. Hoje já evoluiu muito a técnica cirúrgica, os materiais, né? É o pós-operatório, né? Por isso que facilita, né? Exato. Hoje, então essa, na verdade, assim, né? Vamos voltar um pouquinho da indicação. Então, a indicação dessa cirurgia são para pacientes que têm alguma discrepância óssea. Então, ou eu tenho a minha parte de cima, a maxila, um pouco mais projetada, ou tenho uma deficiência de maxila, ou na mandíbula. Né? Ou até uma combinação dessas duas. Normalmente, né? Os casos que mais complexos são assim. Existe essa combinação de ter uma deficiência de maxila e uma projeção de mandíbula, ou uma deficiência de mandíbula, né? Que é o paciente classe 2, que tem o queixinho pequenininho. Igual então, o meu ainda dá para aguentar. Então, existe casos, a maior dúvida é essa, porque existe casos que dá para ser tratado com ortodontia. Simples, com o aparelho normal. Né? Põe um aparelho, você faz a compensação dentária, a sua oclusão fica estável e pronto, tá tratado. Às vezes a face, ela não tem uma discrepância muito grande. Então existe, mas é razoável. O paciente não se queixa, né? Exato. E aí a gente consegue tratar da forma tradicional, sem cirurgia, só com a orto. Então, o ortodontista trata dessa forma. Quando tem uma discrepância muito grande, daí já tem o perfil facial diferente, né, em desequilíbrio, que a gente fala. Então, daí sim teria essa indicação. Então, uma das indicações é a parte estética. A outra indicação é a parte funcional, que hoje né, a gente se preocupa muito com essa parte funcional. Às vezes a pessoa está mais preocupada em melhorar a estética. Tem paciente que fala assim para mim, não, doutor, mas eu tô bem com a minha estética. Mas a sua indicação não é apenas, a estética é uma consequência. Exato. Existe toda uma indicação de função aí da sua oclusão e tal, respiração. Tudo. E essa cirurgia, quando ela foi, né, quando começou as primeiras cirurgias, eles visavam apenas a função, apenas a oclusão. Então, era uma cirurgia só de mandíbula. O paciente, às vezes, ficava com um perfil bem feio. Não acredito. Ficava com uma desarmonia total do perfil. Mas a mordida dele estava boa. Tava ok, né? Chegou no que precisava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, então, o objetivo dessa cirurgia é deixar você com uma oclusão estável, então, mordendo bem, né? Mastigando direitinho, com um perfil harmônico, né? Sabe em que equilíbrio. Eu tive uma paciente agora, ela já estava com 50 anos quando ela chegou até mim, ela operou com 18 para 20 e ela fez ortognática só em queixa. E a queixa dela com 50 anos era que não tinha ficado satisfatória. Acho que a Marina também operou. Sim. Existia muito isso. E aí, provavelmente foi isso. Então, ela deve ter feito um tratamento, na época, era só mandibular e não mexeu em parte superior, que era uma das queixas dela, né? Porque a área da maxila era uma região que geralmente tinha um certo receio em relação a essa parte, de fazer essa disjunção, né? Da maxila com o crânio. Então, hoje em dia é uma técnica muito mais segura, a gente consegue ter os avanços também da anestesia, que contribuiu muito para a gente... médica que ajuda, né? Para a gente conseguir fazer essa cirurgia com mais segurança. Então, ela sangra menos, a gente consegue ter um campo cirúrgico ali mais limpinho. Então, tendo campo cirúrgico limpo, a gente conseguindo ver direitinho, a gente consegue fazer mais rápido. Então, tudo vai facilitando, deixando essa cirurgia cada vez mais rápida e mais segura. Então, uma das... que eu estava falando dos objetivos, né, da cirurgia. Então, é a função, a estética, a respiração. Então, hoje em dia tem muito paciente procurando a gente por conta de apneia, por conta, né, de ronco.
Porque dá uma explicada o que é a apneia, porque o pessoal também, quando eu falo apneia, o que é isso? Eu não ronco. Apneia, às vezes fala, eu não ronco, eu durmo bem, mas não sabe o que a gente tá... A apneia e o ronco nem sempre estão relacionados, né? Na maioria das vezes, sim. Mas a apneia é quando você tem a parada, né, respiratória por um tempo, durante o sono, ou microdespertares. Então, é aquela sensação que quem, na verdade, está dormindo não sente, mas quem está do lado é Acha que a pessoa vai morrer. Acha que a pessoa vai morrer. Que você para de respirar por alguns segundos. Né? É super perigoso. Tem risco cardiológico altíssimo. E a cirurgia ortognática, quando bem indicada, ajuda bastante nessa parte de via aérea. Por quê? Quando você tem a apneia, porque você tem o estreitamento, geralmente, com a apneia obstrutiva do sono, né? O estreitamento de via aérea. Então, você tem ali, você relaxa, sua via aérea fica mais estreitinha, colabada. Aí, nessa região, não passa o ar direito, né? Tem mais dificuldade. A cirurgia ortognática, para alguns pacientes que geralmente são os pacientes classe 2, né? Que tem a mandíbula mais para trás. Assim. O modelinho. Por isso é verdade, né? Nesses casos, já é lá mais para trás. A via aérea já é reduzida. A hora que tem o relaxamento, aí reduz ainda mais. Então, a ortognática ajuda, porque ela vai deixar permeável. Ela abre a via aérea. Então, só isso vai ser a indicação absoluta? Não, porque se o paciente engordar, tiver acúmulo de gordura cervical... Não adiantou nada. Não adianta, Então, por isso que a gente fala que, na verdade, o tratamento da apneia obstrutiva do sono, ela é multifatorial, né? Então, a apneia é multifatorial e o tratamento deve ser também, né? Nossa, deve ser complexo. Então, não adianta só falar, a ortognática vai tratar, vai melhorar. Mas como tudo, né? Mas se você tiver indicação, também. Você já tem que fazer, porque é mais um motivo para você fazer, mais uma indicação. Além da sua função mastigatória, da respiratório é um negócio que atrapalha demais, né? Eu vejo os pacientes que têm apneia, acorda cansado, trabalha cansado. E, Marina, os pacientes que aí é o contrário desse que você tá falando, né, Du? Que aí vocês falam a classe 3 lá. Isso. O queixo maior, né? Que queixo é maior. Tem o queixo bem grande. Me dá uma sensação que deve dar dor na pessoa. Os dois, né? Na DTM. É real isso mesmo? Na verdade, é o contrário. Classe 2 é pior. O classe 2 é pior. É pior pra articulação, tende, né? Aqui. Eu, pelo menos, percebo, eu faço muito isso. Eu tendo a jogar pra frente. Então, eu tensiono e inflamo o tempo todo ali, desgasta. Exato. Porque o classe 2, mesmo sem ele perceber, ele tá o tempo todo jogando a mandíbula para frente, para chegar na mastigação. Mas chegar na mordida correta. Ele não consegue morder, teoricamente. Para chegar na mastigação e mesmo até às vezes para compensar, ou quando ele vai tirar a foto, você consegue perceber que ele é compensado. A hora que ele relaxa, volta lá atrás o queixo. Então, o classe 2 é pior, porque toda hora ele fica jogando. Só que o classe 2 ele não gosta de foto de perfil. Não. Porque a hora que ele tá rindo sem pensar, ele já queixa para trás, então incomoda. O classe 3, apesar dele estar com a mordida lá na frente também ele fica procurando essa mordida, só que ele não consegue jogar para trás, né? Que seria assim, a oclusão dele seria mais estável se tivesse para trás, mas ele não consegue jogar, porque para trás a articulação não vai. Mas também dá dor quando ele tem a parafunção de lateralidade, né? Então isso também causa dor. Então, também é outra indicação da cirurgia ortognática. Se a mordida tá estável, né, tá em classe 1, tá bonitinha, a chance dele ter uma parafunção e sobrecarregar a articulação é muito pequena. Não que o paciente em classe 1, com a mordida estável, não tenha. Que aí tem outros problemas na articulação. É multifatorial também, a DTM. A DTM também. A DTM é o que a gente fala. DTM é um termo guarda-chuva, né? Que abrange várias coisas, tipo o bruxismo, ranger de dentes, apertamento. Então, a DTM em si, ela pode ser muscular, ela pode ser articular. Então, a DTM... Só para deixar mais simples, porque muitos pacientes eles falam, eu tô com DTM, né? Na verdade, deixar mais simples, é um problema na articulação aqui. Uma disfunção na articulação. Um probleminha na articulação. Porque... Essa articulação, ela chama articulação temporomandibular. ATM. Aí, quando a gente fala DTM, é uma disfunção temporomandibular. Então, você tem alguma coisa ali que está sobrecarregando a sua articulação e os seus músculos relacionados à mastigação. Então, não é só da articulação em si. Ela pode estar relacionada à parte muscular, né? Parte de músculos acessórios da mastigação, né? Aqui da parte cervical.
Então, também é uma coisa, por exemplo... para ortognática. É uma indicação. Só que eu não posso operar um paciente, eu não posso fazer cirurgia ortognática num paciente que tenha DTM e não está tratado. Isso... Ou opera, né? Vai resolver. Isso, a gente vê que causa muitos problemas no pós-operatório. Porque um paciente que tem uma disfunção, tá com uma reabsorção na articulação, por exemplo. Então, a articulação do nosso rosto, na nossa face, é igual ao do joelho, por exemplo. Se a gente usa, ela vai causando desgaste, inflamação e tudo mais. Aquele negócio, né? Se tá nessa condição de estar com o osso ali totalmente inflamado, reabsorvido, uma condição muito ruim da parte de posicionamento e de anatomia do osso ali, na hora que a gente faz a cirurgia, a gente já tá levando um estresse para essa articulação também. Já tô colocando essa articulação no estresse no pós-operatório, né? Porque ela vai ficar com a boca travada, vai ficar numa oclusão que ele não tinha antes. Até adequar a musculatura, tem que fazer física. Então, normalmente, na cirurgia ortognática, no pós-operatório, a gente já tem uma reabsorção da articulação. É uma reabsorção esperada, mínima. Nossa, eu já tenho, imagina se eu fizesse. Mas se você faz a cirurgia no paciente que já tem, às vezes sobrecarrega, aumenta muito. E aí pode dar a recidiva que a gente fala. Então, mas eu fiz a ortognática, minha mandíbula estava lá na frente. Aí passou 3, 4 meses, minha mandíbula já veio um pouquinho para trás. 6 meses, 1 ano, ela voltou tudo de novo. Minha mordida abriu. A orto fica tentando pôr elástico também. Se ele também tiver problema. E a gente chega no consultório é mó tenso, caso assim. Porque tem muito orto que às vezes não percebe que o problema é na articulação. Caraca. E aí ele tenta fechar a mordida da pessoa com elástico. Sabe por que tem isso? Que repetir vou te falar, vamos ver se eu tô errada. Tem que repetir a cirurgia. Vamos ver se eu tô errada. Os ortodontistas, eu pelo menos com a sua irmã, a gente sempre conversa, não avaliam o paciente em RC, que é a relação cêntrica, e MH. Isso é mais complexo para os pacientes, mas é algo importantíssimo. Tem que avaliar o paciente em RC. Nem sempre é coincidente com MH. E é aí que você vai tratar ele em RC, não em MH. Para esses pacientes é fundamental fazer esse tratamento em RC, porque é como ele vai ficar depois. Na orto, porque ela o ideal é que a trate ele em RC, porque independente, a recidiva da orto também está muito ligada a isso. Porque a relação cêntrica, a gente fala, né, que é a RC, é o que eu consigo reproduzir na hora da cirurgia. Então, na hora da cirurgia, o paciente vai estar anestesiado, ele vai estar totalmente ali com a mordida por isso que vocês... solta. Então, RC eu consigo reproduzir. Por isso que o cirurgião pede, eu não sei se é nesse momento, mas vocês pedem para a hora que for colocar em RC, como é que vocês falam antes da cirurgia, que a gente tem que testar a oclusão, tem que estar em classe 2 completa ou classe 3 completa em RC. Isso. Porque ele pode estar compensando de alguma forma. E aí confunde tudo. Às vezes eu olhava os casos, às vezes, tá pronto pra cirurgia, mandava pra Marina, a Marina mandava de volta. Exatamente. Os 2 casos que a gente, de classe 2. E só pra entender, né? O que o paciente fala? Ai, doutora, tudo bem, eu passei no orto e ele me falou que eu tenho que fazer ortognática. Mas e agora? Como que é? Quais são os passos, né? Etapas, até a gente fazer. Então, eu já posso marcar a cirurgia? Não. Então, na maioria das vezes, o que a gente precisa? A gente precisa passar primeiro com o ortodontista, fazer o tratamento ortodôntico pré-cirurgia, né? Porque a gente tem que tirar todas as compensações dentárias. Geralmente, quando a gente trata a ortodontia na infância, a gente está compensando, né? A gente está tentando colocar os dentes numa posição que eles fiquem estáveis, para sua mordida ficar estável. Mas aí ele não está bem posicionado em relação às bases ósseas, que a gente fala, né? Então, ele está compensando a mordida. Mas você tem que desfazer isso, por exemplo. Para a cirurgia ortognática, a gente desfaz tudo, volta tudo de novo. Tira todas as compensações dentárias. Vai seguir o seu osso, como é que é? Vai seguir o osso, a sua anatomia óssea. Piora o caso. Piora o caso. Porque às vezes a pessoa fala, já tô usando aparelho, já tô adiantando resolvendo o meu problema, mas nem não você é assim. Se você é classe 2, você vai ficar mais classe 2, vai tirar todas as compensações. Se você é classe 3, né, tem a mordida lá na frente, mais classe 3. Tem caso que até dá pra ficar legal, assim, a maioria piora bastante. Piora, é o que a gente fala, tem que piorar pra depois melhorar. Nossa. E geralmente leva 1 ano, 1 ano e meio, eu ia perguntar, né, quanto tempo? É 1 ano e meio. O paciente comparecendo ao consultório certinho. Colaborando. Depende do tipo de aparelho que foi decidido em conjunto, indicado.
Dependendo de cada caso, né? Tem casos que até fala assim, o melhor dos mundos, dá para indicar em 6 meses, por exemplo. A pessoa nunca usou aparelho, nunca compensou, não fez nenhuma estratégias para compensar. Não aí você só faz o alinhamento, nivelamento ali e tá pronto para cirurgia. É mais rápido. Mas na maioria das vezes você tem que fazer... A pessoa já usou, né, aparelho. Já usou. Porque, tipo, lá atrás já viu que tinha uma coisa que incomodava e já foi colocar aparelho. Ninguém, provavelmente, não comentaram sobre ortognática. Ou se comentou, a pessoa não tinha... O paciente falou que não queria naquele momento, não estava certo daqui. Mas é por isso que é importante quem avalia primeiro lá atrás já mostrar isso pro paciente, que não tem uma alternativa. Porque às vezes o paciente acha que ele pode escolher. Tem casos que é só ortognática, não tem. Então, tem casos... às vezes a pessoa acha que ela pode escolher, eu posso usar aparelho que vai dar uma melhorada. E não, tem que falar, seu resultado só ortognático, porque você evita todo esse porque tende a crescer mais, né? Então, quando você tá na fase, né, criança ainda, jovem, você não terminou seu crescimento da maxila e da mandíbula. Ainda mais Se você já tem a discrepância quando você é criança, vai ficar maior ainda. Dá para fazer ortopedia facial com orto? Dá para tratar com ortopedia para tentar segurar um pouquinho, diminuir essa discrepância. Mas isso dá para fazer. Mas ele vai ter a discrepância e vai ter que... Se isso for uma coisa muito grande... E a idade para fazer é a partir dos 18? Ou você assim que encerrou o crescimento. Geralmente, meninas, elas encerram entre 16, 18 anos. Os meninos, às vezes, têm que esperar um pouquinho mais. 21, 19, 20, 21. Sempre tem que analisar para ver se já parou a fase de crescimento. Porque senão também cruza a mordida de novo, né? Ou cruza se for classe 3, ou tenha o trespasse maior se for classe 2. E é importante que tem muito paciente meio criança que chega numa fase que você já vê que é um paciente ortognático. Você já indica. Só que aí os pais, não, vamos tentar. É uma tentativa, mas sabe, é o que a Marina falou, é uma tentativa de segurar até o momento certo de operar. Vai ter que tem operar. Tem casos que, mas eu tratei, não era pra ter ficado assim. Mas é a sua genética, tá lá escrito que você vai crescer a mandíbula aquele tanto e a maxila. Uma vez uma pessoa que eu conhecia tinha mordida aberta. Porque chupou chupeta por muito tempo. Uhum. E até onde a gente ouve falar, pra tratar mordida aberta normalmente em adulto, dependendo do caso, ortognática. É isso mesmo? Na maioria dos casos. Na maioria dos casos é cirúrgico. Casos de atresia grande, Porque é difícil. A pessoa tem muito assim aberto, né? Que chupou chupeta há muito tempo. É difícil você conseguir fazer essa parte de fechamento só com a orto, porque o osso já formou daquele jeito. O osso tá ali, Até daria para tentar fazer com a parte, né? Hoje em dia tem mais possibilidades, né? De extratores, mini implantes. Só que MARP da vida. A maioria dos casos, quando tem uma discrepância grande, tem que fazer ortognática. Normalmente, a criança que usou chupeta e dedo por muito tempo tem fator genético associado, é o caso que é indicado ortognática. Exato. Porque às vezes por isso que a gente fala, nunca tive nada. Tenta tirar a chupeta antes dos 4 anos, você não sabe também, né? Não sabe, porque às vezes a criança tem uma genética já de mordida aberta. Você olha, tem aquele perfilzão, né, longo, atresia maxilar, usa o hábito por muito tempo e aí a chance é grande. E tem casos também, né, de pacientes que a gente já operou que falam, mas doutora, a minha mordida... Ela é boa, ela é estável, ela tá travadinha. Mas você vai ver, ela tem um excesso vertical de maxila. Ela nem tem tanta discrepância. Nem aparece. Geralmente ela é um pouquinho classe 2, mas uma coisa que não incomoda. Mas o excesso vertical de maxila, então aquele sorriso bem gengival, que aparece muita parte ali da gengiva, também é um dos casos de indicação da cirurgia ortognática, né? Onde tem que fazer a impacção da maxila. Então a gente sobe ela um pouquinho para ficar num perfil mais harmônico, né? E aí seria mais estético. Não, ele é funcional também. Porque geralmente esses pacientes são respiradores bucais, né? Porque ele respira pela boca. Respira pela boca. Ele não consegue fazer o fechamento labial certinho. Pode estar relacionado muitas vezes à atresia, né, da maxila, então tem o palato ogival. Então tudo isso e ele pode, é uma questão de função também. E ele pode desenvolver uma apneia pela respiração bucal. Que, consequentemente, pode gerar também um bruxismo. Não pode? Pode estar associado? Já vi paciente que não respira, a boca trava, range aperta, abre de novo. Pode estar, porque assim, o bruxismo, por exemplo, né? O bruxismo, ele é esse disparo, né, do nosso cérebro para ter essas contrações musculares e que podem ter ou não apertamento, né?
Quando você está num sono mais superficial, é que você tem os disparos para acontecer o bruxismo. E se você é um paciente que tem apneia, que dorme mal, geralmente você não está num sono profundo. Você está num sono, sono REM e não REM. Não REM é mais superficial, se eu não me lembro. Agora eu não lembro a ordem. Vou confirmar. Mas quando você está no sono superficial, aí você tem esses problemas de bruxismo, apertamento. Porque a apneia, você tem microdespertar. Se você tem microdespertar, você não chega no você profundo. não está no sono profundo. Aí pode desencadear também. Um pode piorar o outro, né? E hoje mesmo, né, me perguntaram, é de verdade, hoje mesmo me perguntaram, uma pessoa me perguntou assim, eu tô tendo muita dor, estralando, minha boca tá travada, eu não tô conseguindo abrir a boca mais do que isso. Que eu procuro? É um bucomaxilo? A pessoa já me perguntou assim, sabe? Ou um dentista, qualquer outro dentista, eu falei, não, melhor você ir primeiro no bucomaxilo, né, pra entender tudo isso e ver qual real, o que tá acontecendo. E depois, provavelmente, né, vai ter alguma indicação. Fala um pouquinho mais sobre isso, que acho que é uma coisa que tem muita... O não REM é o mais leve, que vai chegar no profundo. E o REM é aquele que a gente tem sonhos, que o olho fica até virando, a pessoa fica meio em transe, assim. É o profundo. É o profundo. Então, voltando, né? Explica. Deixar claro. Porque assim, eu percebo que é uma dúvida de muita gente. O paciente, ele não sabe quem ele procurar. Às vezes os pacientes marcam direto uma consulta com a gente e tem esse relato. E assim, o cirurgião dentista, ele é capaz de tratar também, mas não de uma forma tão completa quanto o bucomaxilo, acredito eu. O caso de travamento, né? A pessoa tem histórico de travar, de estalar, de dor. Então, explica um pouquinho o que essa pessoa, que às vezes tem alguém assistindo e fala, nossa, eu tenho esse problema. O que é indicado? Procurar um cirurgião dentista geral ou ir direto para um bucomaxilo? Olha, o cirurgião dentista, a gente tem essa capacidade de tratar essas alterações na articulação, porque a gente tem na nossa grade curricular, lá na graduação, toda essa parte de disfunção temporomandibular. Mas assim, adorava, né? Não, é super legal. É super legal, mas não dá para aprofundar, é uma questão, né? É uma área muito complexa, é uma área que a gente não sabe exatamente o que dispara algumas alterações. Tem muitos estudos ainda que mostram algumas melhorias de tratamento, mas não dá para confirmar isso, né? Por exemplo, com a toxina botulínica. Então, não tem um consenso de dose, de quantas vezes usar, por exemplo. Então, é uma área ainda muito complexa. O bucomaxilo, ele tem uma atuação grande nessa área, principalmente porque ele é o especialista que vai fazer cirurgia na articulação. Se precisar de uma cirurgia, se precisar ele que dessa vai fazer. cirurgia. Tipo, colocar uma prótese. Colocar uma prótese, fazer as cirurgias minimamente invasivas, né? Então, fazer uma artroscopia, uma artrocentese, geralmente é o bucomaxilo que faz. Mas o tratamento dessas disfunções, na maioria das vezes, são tratamentos conservadores. Então, são tratamentos não cirúrgicos, não minimamente invasivos. São tratamentos que a gente consegue fazer de forma conservadora se o paciente conseguir aderir ao tratamento. Uhum. Porque depende muito do paciente, de mudanças de hábitos, né? Então, assim, tem o bucomaxilo, que trata essa área, e também tem os especialistas em disfunção temporomandibular. Né? Tem curso para essa especialidade. Assim como especialista em prótese, normalmente, em aparelho, protesistas seguem para essa área. Geralmente, protesista segue para essa área. O bucomaxilo mesmo faz um curso, por exemplo, às vezes de uma atualização, né? Para tentar entender um pouquinho mais esse tratamento conservador, né? O tratamento conservador, ele vai fazer o quê? Ele vai, primeiro, tentar entender o que está acontecendo, tentar entender os seus hábitos de vida. Se você tem alguma parafunção que a gente fala, né? Que é o hábito de ficar jogando a mandíbula para frente. A Tamara tem. Eu tenho muito. Tem, muito. Eu tenho muita dor. A Tamara é o cachorrinho shih tzu da Zé Ponimela. Jogar para frente, eu tenho muita jogar dor. pros lados. E causa dor. Muita tanto enxaqueca. muscular quanto articular.
E ela tem estabilidade oclusal. Mesmo com estabilidade oclusal. Por quê? Aí Porque você falou, a parafunção. Vem outras causas. Outra causa. Sei lá, ansiedade. O estresse é você ter apertamento. O apertamento também vai causar esse problema articular, muscular. Pressão, né? E aí a gente tem que fazer, então, esse estudo do hábito. Às vezes o paciente fala, não, doutora, não tenho hábito nenhum. Não tô roendo unha, não fico chupando chiclete. Às vezes ele não percebe. Às vezes ele nem percebe. Ele não tem percebe. paciente meu que fala assim, não tenho bruxismo. Não só tem numa bruxismo. conversa, você mesmo. Mas você acorda com dor, com a face travada, de dia você fica trabalhando... Acordo cansado, ou no fim do dia tô muito com o rosto cansado. Mas eu babo, eles falam, mas eu babo de noite, como é que eu tenho bruxismo? Eu já escutei paciente falar isso. Porque o bruxismo, às vezes, ou nem sempre, é pelo apertamento. O bruxismo é um hábito, na verdade, de tensão dos músculos da face, né? Você nem tá apertando. Então, você tá ou com a boca aberta, mas muito aberta, não em repouso. Então, a boca muito aberta. Por isso que baba. Por isso que baba. Ou você tem só essa tensão muscular. Na pandemia, a gente teve muito caso de bruxismo. Bruxismo não, na verdade... bruxismo de DTM muscular. Por quê? As pessoas tinham que começar a usar máscara, elas não estavam acostumadas e elas ficavam assim. Eu ficava. Com a máscara. Tentava compensar um lado, não relaxa. Ponto gatilho aqui, e aqui, ó. Então, toda essa parte fica tensionada. Porque não tentava fazer assim para respirar melhor, ou para a máscara não ficar caindo. E então, fora a tensão do momento, né? Fora a tensão do momento. Uma pandemia, leve. Fora esse estresse do momento, Principalmente quem trabalhava o dia todo nesse meio, né? Nossa, e tinha aquelas máscaras N95. Horríveis. Né? Que tinham pra gente... Que daí apertava. Ficava um afundado. Eu já tinha bruxismo, apertamento, tensa, medo de ficar doente, porque atende um monte de gente. Então, e hoje em dia, na verdade, tem muitos casos de que veio daí. DTM. Que começou, às vezes, já até tinha muito caso antes da pandemia... Mas a pandemia fez um boom na ansiedade das pessoas, no estresse, nervosismo. Então, apareceram muitos casos de DTM vindos desse período. E a questão do uso da placa? Nossa, normalmente vou marcar 3 episódios, porque pra falar disso daí... sempre indica a placa? Não, a placa não é sempre indicada. Por quê? A placa não trata DTM. A placa ele é um mecanismo de proteção dos dentes. Porque nem sempre a DTM, o bruxismo, tem toque nos dentes. Pode ser só uma coisa muscular. Como identificar isso aí? Na consulta? Na consulta. Se você não tem desgaste dos dentes, se você não percebe que o paciente fala que ele aperta, são várias consultas para você perceber isso, porque às vezes nem sempre tem desgaste. Às vezes, esse toque é um toque leve, né? O toque leve já é uma parafunção. Por quê? Normalmente, nosso estado de equilíbrio são os lábios selados e os dentes desencostados. É a posição de repouso, né? Posição de repouso. O dente vai encostar só na hora da mastigação. Então, quando você tem o toque leve, já é parafunção. Então, tudo bem. Nesses casos, eu preciso, às vezes, proteger os dentes? Nem sempre. Pode ser que ainda não tenha indicação de placa. Mas, quando você percebe que o dente está trincado, quebrado, com mobilidade, com desgaste, a placa é indicada. E, normalmente, a pessoa chega no consultório já nesse nível, né? Quebrei esse dente dormindo. Então, exato. Você sabe que eu tenho bruxismo, né? Diagnosticado lá de trás, na época da faculdade e tal. E tem dia que eu durmo com a placa e é muito bom. Tem dia que eu durmo sem a placa e também é muito bom. Mas é que dizem isso, que a placa porque é só a placa pra não trata. Ela não é pra tratar. A placa, ela só vai proteger os seus dentes. Eu sempre falo pros pacientes. Mas não tem aquela questão de bater e querendo ou não faz você ficar forçando? Ou não porque tem assim, o que acontece? Condiciona o cérebro. A placa, ela protege os dentes por quê? Porque ele é um entreposto ali, né? Ele é como se fosse uma pedrinha ali que você tá mastigando e solta. Então, o cérebro vai dar o disparo do apertamento, você vai apertar, vai ter uma coisa estranha entre os seus dentes, você vai soltar. Então, de qualquer forma... Dá uma ensinada, né, pro cérebro. De qualquer forma, você protege os dentes, você não tem tanta contração, então não sobrecarrega tanto,
Só que, eu tô usando há 3 meses seguidos, há 4 meses seguidos, 5 meses seguidos, a mesma placa. Às vezes ela não vai funcionar mais. O seu cérebro já faz todo outro tratamento, né? É o apertamento durante o dia, é fazer uma fisioterapia, outras coisas indicadas. Tudo junto. Aí não adianta, a placa não é milagrosa. A placa não vai fazer milagre. Então, você vai indicar para ela proteger, para ela começar, né, fazer ali o papel dela, né, de não deixar desgaste. Ou não quebrar uma prótese, né? Não quebrar uma prótese, uma restauração. E aí você começa a fazer o tratamento junto. Né? Então, a fisioterapia, pode entrar com a parte medicamentosa, a acupuntura A acupuntura ajuda muito. É um tratamento adjuvante que a gente fala, que hoje em dia tem, assim, efeitos maravilhosos para os pacientes. Porque inclusive, muita gente não quer tomar remédio. A gente precisava fechar uma parceria de acupuntura, né? Nós não Com temos. certeza, Para ajudar. A acupuntura, a gente tem até a Dani, que faz essa parte de agulhamento, se eu não me engano, mas que ajuda muito na parte cervical já. Ela faz, a Dani? Vou pedir pra ela. Depois você tira essa dúvida, mas eu acho que ela faz. Porque ajuda muito na parte cervical, porque é também uma dos envolvimentos são músculos da região cervical. E a acupuntura, a crioterapia, a parte de laser, de fisioterapia manual. Ai, adoro, olha. E até psicologia, né? A psicologia, para muitos casos. Tá muito ansioso. Na maioria das vezes precisa. Antes de eu entrar com remédios, né, quando eu percebo que essa disfunção vem por conta de uma ansiedade, de um estresse, eu gosto que o paciente passe por um psicólogo para conversar, para tentar lidar com isso, né? Porque não adianta você tomar o remédio e não conseguir lidar com o seu estresse, com a sua ansiedade. Ou fazer acupuntura. O cerne lá, o objetivo do negócio volta tudo de novo. A higiene do sono é muito importante, né? Porque a gente falou que tem que estar no sono profundo para você não ter esses disparos, né? De apertamento, para você ter relaxamento. Então, a higiene do sono é fundamental. Otorrinos que tratam dessa parte de sono, que são especialistas em sono, eles conseguem fazer muito bem também, né? Indicar muito bem essa parte de higiene do sono. Então, eu sempre também converso com os meus pacientes. Primeiro, a gente tem que ver se tem apneia ou não, né? Não tenho apneia e tal, mas eu tenho um sono muito agitado. Então, você tem que... só para entender, vai descobrir no exame de polissono. Tem que fazer a polissonografia para saber se você realmente tem apneia ou não. Então, basicamente, tem que passar com você, com o otorrino. O otorrino é muito bom para essa psicólogo. Parte. Por isso que é tão difícil o paciente aderir. Então, porque ele acha que é só uma pessoa e não tem como. É um tratamento não tem como ter resultado multidisciplinar. Na maioria das vezes, lógico, tem caso que assim, tá muito no começo, foi um travamento agudo, né? Porque, fui comer um lanche, fazer alguma coisa. Isso com 18 anos agora. Abri muito. Aí, geralmente é o buco que faz essa parte, mas a gente faz o reposicionamento, né, da mandíbula. Aí trata aquela fase aguda, né, com medicamentos pra fase aguda. Tirar você daquele momento. E pronto, resolveu. Ótimo, um tratamento único. Com um especialista. Mas, na maioria das vezes, a gente vê que não é assim. Que tem que ser um tratamento multidisciplinar. E vai depender muito também do paciente por conta dos hábitos. Porque se ele ficar mascando chiclete o dia inteiro... Nossa, se ele eu não posso mascar chiclete. Tô proibida de mascar o dia inteiro. Eu adoro, mas não posso. Vai lascar tudo. Um hábito terrível é isso. É mascar chiclete, roer unha, comer caneta. O pessoal também fica muito em computador hoje em dia, trabalhando. Minha vida, Marina. Vamos fazer uma consulta aqui agora. Ou às vezes até assim, ó, no celular, né? O pescoço. Mas até, né, aproveitando para fazer o gancho aqui do cartão, a gente foi, né, com o pessoal do Estúdio Bem-Estar, lá na fábrica, na Lunenê, para fazer uma aula de alongamento. O pessoal do Estúdio Bem-Estar, a Jéssica e o Daniel, passaram essa questão da postura. Então, como você trabalhar em pé, sua melhor posição para trabalhar em pé, sua melhor posição para trabalhar sentado. Porque tudo isso vai refletir também na sua sabe que eu área de bordado aqui de Bitinga, a galera trabalha numa situação bem complicada ali da posição. Comecei a ter muita dor desse lado aqui. Mas uma dor
E formigava a minha mão com esse de Formiga. velho, né? É, a minha Formigava também. o braço. Eu tenho também. Irradiava pra cabeça. Só pra direito. Comecei na Dani, físio do cartão Cepone Melo. Sério. Dani, que saudade. Eu Não fui é na por nada. Dani pelo mesmo. Eu tava até pensando, eu vou voltar 10 mil na Dani, pacientes. porque melhorou, lógico. Melhora muito. E aí ela fazendo em mim, aí ela falou, Tamara, não adianta você ficar vindo aqui se você não vê o que tá causando. E ela foi falando e a gente descobriu que era o computador. Aqui, ó, essa mesa Porque eu trabalhava nessa exato. mesa aqui com o notebook aqui. Então o meu braço aqui Tá no acontecendo isso mouse comigo agora. e a tela baixa também. Então o pescoço... E eu nem percebia isso. Ela falou, não, coloca o suporte. Primeiro dia já coloquei o suporte, já melhorou. Ela falou, agora você vai ter que pôr um negócio pra você pôr a mão pra baixo. Pra Aí eu até baixo. mudei de sala. E realmente, aí fiz o tratamento com ela e mudei isso no meu dia a dia. Eu melhorou. melhorei fazer um teclado aqui, porque não tá dando. Exato, E não tem então. como. Se ela só fizesse o serviço dela e eu não melhorasse isso, que é isso que você fala do paciente, também fazer a parte dele. Eu ia falar o quê? Ai, não presta, porque não resolveu. Mas mesma Ou você coisa- ia falar, resolveu. Aí depois, daqui 6 meses, vai voltar nela de novo. É. Aí não adianta, né? Então, Lógico, vai não adianta. resolver, mas sempre você vai ter Mas que que ficar seja realmente- outro problema, não é esse. É, que seja outro problema, mas não esse. E realmente, esse realmente não voltou mesmo. O meu único problema hoje é o bruxismo. Mas ó, o bruxismo é um problema muito grande pra nós. Reabilitação total com protocolo. A pessoa usa dentadura e os dentes embaixo estão sem oclusão nenhuma. E vem e reabilita. O implante, o protocolo bonitinho. Ficou a vida inteira sem Não estabilidade, né? trata Ficou a vida o inteira bruxismo que tem. Aí uma das principais indicações da toxina botulínica é quando tem esses processos de reabilitação muito grande. Por quê? O que você pode fazer? Você pode começar a dar a possibilidade desse paciente não ter esse apertamento ou essa, né, alteração de musculatura fazendo as aplicações da toxina botulínica Diretamente aqui. no músculo Eu masseter. apliquei. Direto Muito no bom. músculo masseter. Mas durou pouquinho. Ah, mas quanto eu vou aplicar? Quantas vezes? Qual a dose? Quais os pontos de aplicação? Isso não tem definido. consenso na literatura. Lógico, tem estudos muito bons que a gente consegue pegar como referência para fazer o tratamento clínico, para aplicar já na prática. Então, não é que você vai estar fazendo uma coisa aleatória, não. Você vai estar fazendo uma coisa baseada em evidência. Só que as evidências não são todas as mesmas. Então, assim, tem muitos estudos Ainda não bons existe- mostrando É uma randomização, assim, vamos dizer. mostrando efeitos bons, mas não são todos iguais. Então, você consegue, né, pegar um estudo base e aplicar nos pacientes. Isso dá para fazer, porque daí você dá essa possibilidade do paciente ter mais conforto durante o processo de reabilitação, com prótese, com protocolo e tudo mais. Porque daí você vai Travar. devolver a dimensão vertical dele, né? Você que ele não sabe tinha. Ele vai se acostumar Você sabe devagarzinho. que isso é uma coisa tão complicada, porque o que acontece? As Parece pessoas, simples, né? as pro pessoas às vezes paciente. vêm aqui na Zepone e falam assim, nossa, mas vocês ficam inventando coisa. Oh, perdão, gente. Vocês ficam inventando coisa. Né? Tem um caso agora que eu tô planejando, a paciente, ela usa uma dentadura superior e ela tem dente inferior. Todo mal posicionado, obviamente, né? Foi perdendo dente, foi fazendo o que foi possível. E ela tem uma má oclusão, obviamente, uma posição mandibular totalmente errada, um perfil facial por genética totalmente discrepante. E aí as meninas aqui da avaliação Amara indicou ortodontia prévia à reabilitação com protocolo. Uhum. Ela, graças a Deus, topou, estou planejando no caso. Então dá pra fazer, gente, aparelho. Ela tá de dentadura em cima, a gente vai fazer aparelho embaixo com os mini implantes, né? A gente consegue reposicionar os dentes para ter uma estabilidade oclusal melhor para você operar essa paciente, fazer um tratamento com implantes muito mais adequado. Mas aí é que tá, né? O paciente tem que topar. Tem paciente que quer da noite pro dia, perdeu os dentes todos e quer da noite pro dia ter dente de volta. O que eu né? falo é assim, para se atentar a profissionais que vejam isso, porque é muito fácil você chegar lá, reabilitar o paciente, tira tudo, põe implante e entrega. A pessoa fecha a boca. E articulação, como é que Ferrado, fica? consegue comer e falar, era pior, era melhor ter ficado com dentadura. É a mesma coisa que a cirurgia ortognática. Então, Mesma coisa. o paciente vai dormir na anestesia com uma oclusão. Na hora que ele acorda da anestesia, ele tá com outra. Ele não sabe, né? O músculo dele não tá preparado para aquela oclusão. Então, por isso que a gente deixa bloqueado por 7 dias. Fala, mas doutora, tem que ficar bloqueado por 7 dias para ter essa estabilidade inicial, para você não ter essas parafunções, a musculatura da face e, né, voltando à sua função normal. E depois desses 7 dias, você ainda fica com elástico. Por 30 a 60 dias,
É um elástico de cada lado, mas é para guiar a sua abertura e fechamento. Porque senão você tende a ficar procurando a oclusão que você tinha antes, né? Então, você colocar uma prótese, um protocolo também, é do dia para a noite. Você vai colocar, lógico, não tão abrupto quanto a ortognática. Mas a sua musculatura também não vai estar acostumada àquela função. Se é um paciente que perdeu há muito tempo os dentes, se ele já tem dimensão vertical reduzida, diminuída há muito tempo, você tem que pensar um pouco nessa parte muscular, articular. Não, e às vezes a gente fala, né, é normal morder a bochecha e tal. E eles acham que não, que é a prótese que tá errada, mas na verdade é que seu músculo ainda tá se acomodando. Tá acostumando, tudo, né? Mordida, né? A língua tem que acostumar, a bochecha tem que acostumar, é tudo diferente. É um processo que ele vai aprender a falar de novo, a deglutir, tudo naquela posição original agora. É que a gente tem que entender que a odontologia é uma área da medicina que deve ter as mesmas preocupações de quando o paciente tem uma doença grave. Mas se a pessoa opera o joelho, ela faz tudo direitinho. Faz a físio, faz tudo bonitinho, faz repouso. Mas se operar a boca, não faz. No outro dia ele já quer comer o churrasco. Não é assim. Mas é por isso que tem uma especialidade na fisioterapia, que é a fisioterapia bucomaxilofacial. Que a gente tem pro cartão. Inclusive, a gente tem a parceira do cartão, a Ana, né? A gente tem dois parceiros, né? Um em Bauru e um em Ribeirão Preto. Então, o Dr. Michael em Bauru e a doutora Ana Carolina em Ribeirão Preto. Os dois são fisioterapeutas e são fisioterapeutas especialistas em cirurgia, em fisioterapia bucomaxilofacial. Não é simples você, por exemplo, até o cartão de benefícios. Quando a gente, a Marina faz parte aqui com a gente do cartão, quando a gente pensa em parceiros, a gente não pensa só em colocar parceiro para você ir lá. Qualquer parceiro. Porque tá vinculado. Como que você opera, faz uma ortognática com a Marina aqui, que é parceira do cartão, e depois você precisa de uma física especialista nisso e não tem. Então a gente tem. Então, quando você tem um cartão de benefício, quando eu brinco é o melhor de Bitinga região, não é brincadeira, é verdade, porque a gente tem que oferecer todas as alternativas. Exatamente. Né? Não adianta você só falar, não, é isso e se vira. Não, o paciente, ele, assim, o ideal seria que todos soubessem, tivessem as maiores informações possíveis, mas não é. E a gente tem que orientar, e os pacientes têm que acreditar no que a gente está falando. E a gente quer deixar acessível para a pessoa conseguir fazer o tratamento como um todo, né? Sim. Porque hoje, por exemplo, a Ana Carolina, a doutora Ana Carolina de Ribeirão, ela tem especialidade em fisioterapia bucomaxilo e ela faz a parte de tratamento, como que fala? Por teleatendimento. Teleconsulta. Então, por teleconsulta. Inclusive, ela já pegou um paciente do cartão para fazer. Então, a paciente foi para lá, fez o primeiro atendimento. Depois ela só mantém. Fez o primeiro atendimento, ela passou os exercícios, viu que dava para fazer em casa. Então, quando é um caso que dá para fazer, que ela consegue acompanhar o paciente, ele vai fazendo na casa e ela vai orientando, ótimo. Dá para a gente fazer consultas com valores reduzidos. Agora, não, realmente, esse caso não dá. E tem que ser presencial, tem que ir para lá então. Porque daí tem casos que tem que ter a manipulação, colocar a fita e tudo mais. Mas Bauru é um pulo daqui, né, também. Bauru e Ribeirão, pertinho. O pessoal vive em Bauru no shopping. Para ir no fisioterapeuta exatamente. Não custa nada. Gasta muito mais no shopping do que eu fiz. Não, e a gente está sempre procurando, mas especialistas aqui na região também. Então, na cidade tivermos, mas essa oportunidade de ter um especialista nesse ponto aí, eu tenho certeza que ninguém tem. É único. Ô, Ma, e fala aqui pro pessoal também saber como que funciona a questão da ortognática em questão do cartão. Como que é? Porque, tipo assim, é no hospital, o que envolve, que equipe que envolve. Então, assim, a cirurgia ortognática, ela é uma cirurgia que precisa ser feita com anestesia geral, então precisa ser feito no hospital. Precisa de uma equipe de anestesista. Exato. E a gente tem essa possibilidade de fazer aqui em Bitinga. Já há muitos anos eu estou fazendo aqui. Meus pacientes fazem. E agora a gente tá fazendo pelo cartão também. Então, pelo cartão, a gente tem valores reduzidos, tem descontos, preços acessíveis, forma de pagamento super facilitadas no boleto, no cartão e tudo mais. Mais gente tem isso. E as consultas também, né? As consultas não só para ortognática, mas para DTM, para lesões, tumores benignos. Então, a gente consegue fazer aqui também na clínica com os descontos do cartão. Aí é atendimento ambulatorial, dá para fazer aqui atendimento mesmo. Ambulatorial. Nosso centro cirúrgico. Existe então, tem essas duas vertentes. Então, tem as cirurgias que a gente tem que levar para o hospital, né? Que tem que ser feito com anestesia geral. Aí,
A gente leva para Santa Casa ou para o HI, faz essa cirurgia com a anestesia geral. E tem também as cirurgias que a gente consegue fazer com anestesia local. Então, a gente consegue fazer aqui no centro cirúrgico da clínica. Uma sedação simples. Isso, se precisar dá para fazer a sedação ou só com o local mesmo. É que a gente tem uma equipe de anestesistas daqui que vem atender ambulatorial, né? O nosso atendimento, que é o que a doutora falou. Isso, e aí dá para fazer aqui também. Legal, muito interessante, né? É um assunto que se deixar a gente fica mais umas 2 horas falando. Mais alguma coisa, Marina, que a gente tem que falar, que é uma vantagem de ter você como parceira. A gente falou do bruxismo, que é algo que o pessoal precisa Ortognática. muito. Ortognática, das cirurgias menores, né? E assim, tô batendo muito nessa tecla de cistos e tumores, porque são também áreas, assim, meio obscuras, né? Que às vezes o paciente descobre, fica morrendo de medo, descobre porque fez uma radiografia para tirar um siso ou para começar um tratamento ortodôntico, e aí ele descobriu ali uma lesão, né? Que daí, às vezes, o dentista fica perdido também para quem encaminhar. Eu encaminho para você? Então, é isso. Daí o ideal é encaminhar para um bucomaxilo, porque é ele que consegue fazer esse tratamento cirúrgico. Às vezes são tratamentos cirúrgicos bem tranquilos pra gente, né, que tem essa especialidade. Dá para fazer com anestesia local, dá para tratar uma vez. São lesões maiores, né, como um último caso aqui que eu encerrei, né, da clínica. Era um cisto muito grande, né, um queratocisto que já estava pegando quase a região inteira da mandíbula. E daí a gente faz em 2 ou 3 etapas cirúrgicas, né, da forma mais conservadora possível. E a gente consegue tratar esse paciente continua, né, mastigando, comendo, não tem que fazer nenhuma, né, tirar nenhum pedaço da mandíbula. Porque às vezes tem casos que tem que fazer. Daí são cirurgias maiores. Mas os casos que a gente consegue tratar conservador, e existem muitos casos que dá para fazer esse tratamento conservador, então a gente também consegue oferecer aqui na clínica. Então eu atendo esses pacientes aqui, eu consigo operar esses pacientes aqui na clínica. O que for, né, mais complexo, eu consigo levar para o hospital. Então, hoje não precisa mais sair de Bitinga para fazer esse tipo de tratamento. Lembrando, pessoal, que a Marina ela atende nas 2 partes, né? A parte de reabilitação, de implante, de sisos da Zepone Odonto é a Marina, que é a nossa cirurgiã. Tem o Dr. Rafael, mas a Marina é bucomaxilo. Então, cirurgias mais complexas aí vai para a Marina. E essa parte que é a dela, que é a parte de hospital, de outras cirurgias. É a parte particular e cartão, né? Que são cirurgias mais específicas, cirurgias maiores. Ela é pequenininha, mas ela faz um estrago. Coitado do Bruno. E é isso. Eu acredito que é um podcast muito informativo para o paciente do cartão, porque às vezes os pacientes pegam aquele livrinho de parceiros que a gente tem e não consegue nem direcionar. E às vezes o próprio médico não consegue indicar. Então entre em contato com a gente, né? Tem os números aí nas redes sociais. A Carla, que faz parte da central de agendamento e de informações, ela pode direcionar. Então, por exemplo, eu preciso de uma buco, eu preciso de uma físio, eu preciso de um dentista, eu preciso de um médico dessa especialidade. Nós já temos esse treinamento com ela para que ela te direcione e indique os profissionais que a gente tem confiança. Que o cartão de benefícios não é só um parceiro por simples e mero benefício que ele está te dando, e sim porque a gente confia no que ele entrega para os nossos pacientes. Acredita no trabalho dos nossos parceiros, né? Então, entre em contato. Doutora Marina, muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês pela oportunidade de falar um pouquinho mais da minha especialidade. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenha ficado claro agora o que eu faço. Ótimo, Marina fala calminho. Que nem todo mundo entende, mas agora mas qualquer coisa também, o pessoal pode deixar perguntas aí. Depois marcar consulta com a Marina diretamente, às vezes são casos mais específicos. Também ali direto com a Carla, né, Má? Dá pra marcar? Exatamente. Pode mandar mensagem pra Carla, ela consegue direcionar, né? Saber o que é, direcionar pra odonto ou pra Letícia. E mesmo na Zepone, a Marina atende, é mais tranquilo até. Certo? Obrigada, Má. Obrigada a vocês. E fique atento aí para os próximos episódios do Cartão Zepone Melo Saúde. Quiser saber mais informações sobre o cartão, mande perguntas aqui abaixo do nosso vídeo ou entre em contato pelas redes sociais, Instagram, WhatsApp, tudo que você precisar. A gente está à disposição. Ou venha diretamente aqui na Zepone Melo, tome o nosso café cappuccino e feche o seu plano. Até mais. Tchau, beijão. Tchau, tchau.